O canal do nosso amigo Caio Delacqua, lembrando que o link completo do vídeo tá aqui na descrição. O curioso mundo do terraplanismo. Vamos lá, não vi esse vídeo, vamos lá. Como você diria, a partir do método da Terra plana, como que é a história do surgimento da água? No modelo criacionista que a gente defende, que a gente diz a Terra plana, não seria ou a Terra ser plana. Quando a gente fala Terra plana, é quando a pessoa olha do mais alto possível que ela estiver, seja no balão estratosférico ou seja no avião, a altura do horizonte sempre vai estar em nível com os olhos do observador. Então sempre vai ter um terreno estendido, como se fosse uma terra plana estendida. Também a maior comprovação são as águas nos oceanos, que são sempre niveladas em 360 graus, que o observador girar ao redor dele, no seu raio ali, ele vai observar a água sempre nivelada. E isso é verdade. Se você estiver num barco no meio do oceano, você sempre vai ver as águas niveladas. Só que a dificuldade do povo desse modelo é que eles não conseguem entender o tamanho que a Terra é. Então, se você está olhando, por exemplo, na tua rua, como você está numa micro escala, é óbvio que você vai ver a Terra como sendo plana. No mar também é a mesma coisa, você vai ver aquelas águas como sendo planas, mas se você considerar numa escala muito maior, você vai ver que aquelas águas são planas localmente, mas em algum momento elas começam a se curvar. E elas não caem do globo terrestre justamente por causa da força da gravidade. Elas não têm como cair para fora do globo porque não existe uma gravidade de fora puxando ela, né? Esse é o primeiro ponto. E falando da origem da água no modelo criacionista, ela tanto surge debaixo da terra, debaixo dos oceanos, tem pessoas que já provaram de fontes de água debaixo dos oceanos, e também tem os lençóis que a gente chama de aquíferos, debaixo dos oceanos e debaixo da terra. Então a água, pelo modelo criacionista, está sempre se renovando. Por isso que as águas dos oceanos, os peixes, os animais marinhos, eles não bebem de uma água salgada, que faz mal para eles. A água do oceano, a água dos rios, ela passa por um ciclo que, segundo a ciência, eles dizem que essa água vem da chuva e renova os rios, mas não, todo rio tem uma nascente. Como e essa não? nascente vem ou de uma pedra, ou de dentro de uma montanha, ou até mesmo de dentro de uma árvore, que a gente pode comprovar. Então a água sempre está se renovando. Então já não é mais terraplanismo, é a criação da água também. Caraca, a água vem da pedra. Mas da onde que veio? Tem que ter uma origem. A origem é da onde? Né? A ideia que a gente tem de que a água se renova é que faz muito mais sentido, né? Mas vamos lá. Fontes de águas que vêm debaixo da terra e por de cima. Eu tenho certeza que na época de escola era muito comum você ver esse objeto em algum canto da sala de aula e não este aqui. E segundo as pessoas que eu entrevistei neste vídeo, a melhor forma de representar o lugar que a gente vive é assim. Isso mesmo, de uma forma que você não viu nos livros de geografia no ensino fundamental. Então estão mentindo pra gente? Segundo os terraplanistas, sim. Mas por quê? Bom, isso você vai descobrir no vídeo. O evento que a gente foi é a FlatCon, uma conferência de terraplanistas. Você foi no A Flatcom. da noite, não foi? Isso. Naquela última aparição. Pelo que eu conversei com Verdade. o Eduardo, antes de vir aqui no evento, ele me falou que de lá pra cá, muita coisa mudou no quesito de medições e na forma de fazer as pesquisas dentro do ambiente da Terra plana. Eu queria saber o que amadureceu de lá pra cá. Então, na verdade, assim, nós não tínhamos a comprovação científica de que a gravidade realmente não existe, né? Nós falávamos isso porque era um sentimento de lógica na gravidade. E hoje nós temos provas científicas de que ela não existe exatamente pela variação. Se vocês puderem, por favor, me mandar essas provas, deixa aqui nos comentários o e-mail, a gente conversa, mas por favor, eu preciso dessas evidências científicas, mas tem que ser, porque eles sempre falam que tem as evidências, mas nunca mostram, né? Tem que ser o pesquisador de uma universidade conhecida, que tenha feito, né? Vamos lá. Variação da densidade do ar em alta altitude. Então nós temos, em sua maior parte do tempo, não vamos dizer 100% das vezes, o mais denso na nossa atmosfera, ele está acima e não abaixo, conforme o modelo do globo. E isso nós conseguimos comprovar cientificamente. Se o ar mais denso está acima e não abaixo, a gravidade não existe, porque ela tende a puxar os objetos com maior massa para o centro da Terra. Não, mas o que tá mais denso sempre fica na parte de baixo, né? Por exemplo, o ar quente, que é menos denso, ele sobe. O mais denso, que é frio, ele desce. Não sei de onde ele tirou essa ideia. Modelo do globo, isso. E você, desmistificando a gravidade, você desmistificou o globo, porque não existe algo que segure água em bola molhada giratória. Essa ideia deles é muito louca. Porque eles não entendem o princípio básico. Ele tá falando que tem uma bola molhada giratória, que seria a Terra. E eles falam que como é que a água fica presa nesse globo, né? É porque assim, se você pega um objeto e você solta ele aqui, é óbvio que ele vai cair, por quê? Porque ele está sendo atraído pela força da gravidade do planeta Terra. Agora, quando você considera a Terra,
ela tá solta no universo e ela não tá tão perto dos outros planetas e do Sol assim. Então ela não tem nenhuma força gravitacional que vá puxar essa água para fora. Se você colocasse um objeto com muita massa, por exemplo, uma estrela muito próxima da Terra, é claro, a água iria evaporar, mas vamos considerar que ela não evaporasse. A gravidade dessa estrela seria capaz de puxar essa água. Então, a explicação de por que a água fica presa ao redor do planeta é justamente porque não tem nenhuma força gravitacional externa puxando essa água. Isso é o princípio básico das leis de Newton, né? Não tem nenhuma força resultante atuando ali. A ideia, ela sempre surge na internet e muita gente faz piada, faz meme e tal. A última participação do The Noite foi um caso assim. A gente tá falando sério aqui. Lunar, terra plana. Isso é fantástico. E eu também acredito que muita gente conhece essa ideia e começa a seguir, ou pelo menos tomar conhecimento sobre. Como é que vocês lidam com esse tipo de exposição, assim? Porque eu imagino que deve ter muita perseguição contra vocês. A frase que eu, por exemplo, no particular utilizo é a verdade a qualquer custo. Então, não vai me interessar se a pessoa está rindo ou não. Na verdade, quando alguém ri daquilo que é falado no modelo da Terra plana, no nosso interior a gente está rindo da pessoa. Porque cria-se aquele aspecto de coitado, né? A pessoa não tem conhecimento, ela dá risada. Porque a partir do momento que você investiga a ciência verdadeira, que é aquilo que nós praticamos, você vai ver que quem estava errado era a pessoa que estava criticando de forma pejorativa. Então, muitos inscritos do meu canal, por exemplo, eles retornaram depois de diversas críticas falando, pô, você estava certo. Então, isso é natural pra gente lidar com críticas e elogios, normal. Se pudesse responder assim, o formato da Terra, ele é mais tipo uma pizza ou ele é mais tipo uma bola? Acho que ele é côncavo, mano. Esquece que é real, tá ligado? Tem que ler Eric, Vandernick, Eros, Deus, astronauta, Schopenhauer, Freud, Nietzsche e outros. É como eu falo para as pessoas. Pô, eu quero um relógio desse, acreditar naquilo que nós falamos. Nós não empurramos isso goela abaixo de ninguém. É um grupo de pessoas curiosas, questionadoras. Isso é verdade, né? Eles fazem parte de um grupo e tá tudo bem, né? Não tem nada errado nisso. Isso não tem nada errado. A gente só assiste aqui por curiosidade mesmo. Que foram avançando, foram trabalhando e foi pegando forma. Então nós estamos aqui, continuamos nessa batalha com o intuito simplesmente de querer saber exatamente se é isso, do jeito que falam, ou é do jeito que nós temos percebido com a nossa ótica. Porque a impressão que nós temos é que a água realmente não faz curva, porque... Então, aí tem uma questão que mostra o quão não científico é esse discurso, né? Porque ele acabou de falar o que nós acreditamos segundo a nossa óptica. Então, a ciência não está interessada na maneira que você vê o mundo. Nós, cientistas, nós apenas entendemos o mundo e descrevemos como ele é. Todas as vezes que cientistas tentaram impor o que eles queriam para a natureza, nunca deu certo, porque a natureza não está nem aí para sua vida. A natureza é do jeito que ela é, o universo é do jeito que ele é, a Terra ela tem um formato mais esférico e ela é assim, e não está nem aí se você acredita ou não. Então veja esse discurso como ele não é científico na frase que ele acabou de falar, que é: nós tentamos entender as coisas segundo a nossa ótica. Isso não existe do ponto de vista da ciência. A ciência não entende as coisas do ponto de vista da pessoa. Entende de maneira que realmente a gente descreve o mundo. O único lugar que você aprende que a água gruda numa bola que gira é na escola. Não tem outro, ou nos vídeos da NASA, que eles falam que estão ali, né, no espaço e tudo mais. E a gente sabe que hoje tem inúmeras formas de fazer isso. O cinema prova isso, né? O homem voa, anda pelas paredes, pula, joga carro pra cima e pra baixo. Então, assim, tudo isso acabou que a gente sabe que existem recursos tecnológicos para fazer qualquer pessoa pensar que alguma coisa existe que, na verdade, é mentira, né? Qual que você acha que é o formato da Terra e por quê? Redonda. É mais uma bola de futebol. Já chegou a passar pela sua cabeça que ela podia ser plana? Também. E por que você não foi convencido dessa ideia? Rapaz, nem sei, quem sabe é eles aí. Só vou na deles mesmo. É isso aí, né? Porque, tipo, pra gente que tá vivendo nossa vida aqui, tanto faz se a Terra é redonda, esférica, triangular, plana, tanto faz, não muda nada na nossa vida, a gente tem que continuar pagando a conta de luz. Boa. Bom trabalho, irmão. O caso da Terra plana é um caso onde a ciência e a religião estão juntos? Sim. É isso? Não. A religião, ela não faz parte do movimento da Faz Terra plana. sim. O que faz parte do movimento da Terra plana é a valorização do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós conseguimos ser... Acabou de falar que não tem nenhuma ligação com religião, mas aí ele fala que é baseado nas Sagradas Escrituras. Pô. Parar religiosidade de fé. A diferença é que eles falam de uma forma séria, né? Daí a gente acaba acreditando.
Que a própria ciência, ela instigou que o ouvinte, ele partisse para um pressuposto de que para você ter fé, você tem necessidade de ter religião. A maioria dos terraplanistas não são religiosos por não frequentarem templos e não se denominarem de uma religião específica, mas em sua grande maioria, ao mesmo tempo, também são aqueles que detêm a maior parte da fé. Poderia me dizer um indício que a gente encontra na Escritura Sagrada de que a Terra é plana? Por exemplo, aqui nós temos um modelo que é aquilo que a Escritura Sagrada, ela descreve. E fez Deus um firmamento para separar águas acima e águas abaixo. Por exemplo, nas Escrituras Sagradas, o sol foi feito no quarto dia. E a Terra, não. A Terra, se fosse a bola molhada giratória, ela giraria em torno do que durante 4 dias? Se o sol foi criado no quarto dia. Isso porque ele falou que não tem nenhuma relação com religião, né? Ele tá justificando a partir do que tá escrito nos livros sagrados. Então, tudo que está nas Escrituras Sagradas está em acordo com esse modelo, inclusive ele é baseado no modelo hebraico, tá? Dos hebreus antigos. Eduardo, por que você acha que seria interessante assim? Porque vendo de dentro para fora da ideia da Terra plana, a ideia que me passa é que os governos e os líderes mundiais, eles estão mentindo pra gente. Por que você acha que isso é interessante para eles e por que eles estão fazendo isso com a população mundial? Olha, é uma excelente pergunta sua. Essa é uma pergunta que eu mesmo fazia para mim, né? O que eles ganhariam com isso, tá? Quando você começa a estudar a timeline dos eventos que aconteceram em questão da corrida espacial, desde a década de 50, 60, 70, onde acontece toda essa transformação, tinha um cenário para que uma grande mentira fosse impetrada na humanidade. Olha, Caio, quando você chega nesse patamar de mentira dentro de um governo que está ali querendo se valer de que eles foram os primeiros a terem acessado a Lua e tudo mais, dali para frente... Isso não é verdade, porque essa ideia da Terra ser esférica já existe há milênios. Desde Eratóstenes, Isaac Newton desenvolveu toda a física dele baseada numa Terra esférica. Era o que a gente já sabia, né? Então isso não é algo dos Estados Unidos. Como que você ganharia o respeito do resto da humanidade se automaticamente alguém chegasse e falasse, mas foi tudo feito ali no estúdio, vocês viajaram, foi só porque eles queriam que a Rússia quebrasse a cara e perdesse a corrida espacial? Ou seja, existiam recursos tecnológicos naquela época para fazer o que eles fizeram, né? Então, existem coisas que para você encobrir algo dessa proporção, eles teriam que simplesmente ter muito dinheiro, e a gente sabe que eles têm, né? O dinheiro te permite fazer muitas coisas, inclusive... Para sustentar a narrativa? Para sustentar a narrativa. E outra, com dinheiro, você pode ter 5, 6, 10 pessoas abaixo de você e nunca vão chegar até você, porque você tem outras pessoas que estão ali segurando a bronca. Se estourar, é lá embaixo, nunca vai atingir quem está lá no topo. Então, assim, você com grana, você pode tirar pessoas da jogada como se fosse um tabuleiro de xadrez e ninguém nem vai saber que a ideia foi sua. Eu queria usar esse exemplo aqui para a próxima pergunta. Então a gente vive dentro de um domo, dentro dessa teoria. Eu já ouvi, eu não sei se... ouvi dizer que tinha gente que protegia esse domo. Uma força de um exército, não sei, de alguma grande potência e tal. Como é que se explica isso? Na verdade, assim, existe o Tratado da... Eu gosto do Caio porque ele fala sério, né? Ele dá corda pros caras. E os caras mesmo se queimam sozinhos. Todos os vídeos dele, eu gosto muito do canal dele. Antártida. Para você ver quão grande é o Tratado da Antártida, vários países são signatários desse tratado e possuem bases militares e científicas Olha a cara do Caio, né? Tipo, muito a sério. Na Antártida. E aí é curioso, né? Enquanto os Estados Unidos e a antiga União Soviética estavam na Guerra Fria, a única coisa que eles assinaram juntos foi o Tratado da Antártida, porque eles tinham interesse mútuo aqui, né? Então nós tínhamos ali a dita corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, e os dois assinaram o mesmo tratado estando em Guerra Fria. Não tem cabimento, tem alguma coisa estranha ali. Na verdade, não são exércitos, como a própria mídia divulga, não é isso. Hoje nós temos uma tecnologia chamada GPS, que não é baseada no globo, é baseada em um plano estacionário, e esse GPS pode te... Exatamente, o GPS ele só funciona porque a Terra é um formato esférico. E a justificativa dele é que é por causa do GPS. Localizar certos objetos ou alvos aqui à distância. Então não precisa ter um soldado a cada metro da borda da Terra, entendeu? Isso é uma falácia midiática. Uma coisa que eu queria saber, para cima a gente tem o domo, para baixo, se a gente for cavando, um exemplo, o que tem? O mais profundo que o homem que conseguiu cavar para registrar que ele conseguiu foi no máximo 12 a 13 quilômetros na Rússia. Isso faz mais de 40 anos. O homem nunca conseguiu fazer uma perfuração maior do que isso. Então, comprovando que não tem como você especular que existe algo além de 13 quilômetros, porque você não tem comprovação. A ciência exige que você precisa mensurar, investigar e observar. Então o homem observou, mensurou e investigou. Eles usam a ciência quando convém.
no máximo 13 quilômetros. Então por que a ciência está nos dizendo que existe um núcleo e mais um manto e mais uma crosta a tantos milhões de quilômetros para baixo da Terra? Sem mensurar? Milhões não, né? Milhares. Sem investigar e sem comprovar. O senhor poderia falar pra gente qual que é a sua visão sobre essa opinião da Terra plana? Pelo meu modo de ver, no real mesmo, não tem nada a ver com plano. A gente tá cheio de altos e baixos aí, entendeu? Tem muitas montanhas, Machu Picchu. Tem muitos picos altos demais da conta, então não tem como ela ser plana. Então, entre uma pizza e uma bola de futebol, o senhor diria que ela é mais... Mais por uma bola de futebol. É uma forma melhor de você olhar ela e você percebe porque as coisas que... Se você estiver olhando na praia, você bate o olho, você vai ver nos barquinhos, vai descendo. Você não consegue ver ele sumindo, ele desce. Isso por quê? Tem alguma coisa envolvendo. Ele tá seguindo um fluxo de Obrigado, senhor, por nos ajudar. Giro, entendeu? Então é assim que eu vejo a Terra. Então, para a tecnologia atual, cavar mais que 12, 13 quilômetros seria o mesmo que, de alguma forma, tentar destruir o domo com bomba. O próprio Elon Musk, em uma das entrevistas que ele deu lá no canal americano, ele falou que ele ouviu nas gravações da câmera que estava acoplada no foguete, que se autodestruiu quando chegou a certa altitude, ele ouviu sons de água no espaço. Ou quando o homem fala espaço, não necessariamente é o espaço sideral que a gente vê em filmes e que o pessoal nos mostra na escola. O espaço que o homem consegue observar e chegar é no máximo a baixa órbita de 100 km, 160. Isso, esse de 100 km chama-se linha de Karman. É o que separa o que a gente chama da atmosfera normal da Terra com é considerado o espaço já. A partir de 100 km já é considerado que você está no espaço sideral. No máximo 200. Acima de 200, a própria ciência, físicos como o Dr. Douglas, do canal Inteligentista, ele fala que na baixa órbita existe o cinturão de Van Allen, que foi descoberto pelo físico Van Allen, que ele disse que é um cinturão de elétrons ionizantes que destroem qualquer tipo de material. E não existe um material tão poderoso que possa resistir a esse cinturão. Então, não existe foguete de nenhuma agência espacial que passe por esse cinturão. E nem mesmo o homem indo à Lua, porque não tem material que resista a isso. Queria perguntar o seu nome, quer dizer, a sua opinião sobre o formato da Terra. Redonda. Ela se assemelha mais a uma bola de futebol do que uma pizza? Sim. Vou fazer uma interrupção rapidinho aqui no vídeo para falar sobre o nosso patrocinador, que é basicamente... Pô, já que estamos vendo o vídeo do canal, né? Vamos ver o patrocínio dele. Seja você Vamos alguém respeitar. plano ou alguém redondo. Basicamente é uma loja de roupas Eu tô mais tecnológicas. pra Lá você plano encontra e redondo roupa ao mesmo impermeável, você encontra roupa anti-odor, também tem a camiseta modal, que ela se adapta ao corpo, o que significa que você não precisa passar a roupa para ela ficar plana, e mais um monte de coisa, como calça de moletom, blusa de moletom, short para treino, tem um monte de opção. E o site tá com uma promoção de Black Friday de até 40% de desconto. Mas não acaba aí. Tem o cupom Caio que você usa nessas peças Usem o que estão cupom com Caio. 40% de desconto e tem mais 10% de desconto. Nem podendo conheço ter o Caio, até mas assisto o canal dele, 50% então de vamos respeitar o desconto merchan dele. numa compra lá na Basicamente. Então entra lá, não perde essa oportunidade de Black Friday, tem muita coisa boa, tem muita promoção bacana rolando. E E eu também quero fazer o meu merchan, lembrando que eu tenho um site chamado cursosexatas.com, o link tá aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo. Se você tá precisando de aulas de matemática, se você tá desesperado com física, você tá estudando para um concurso, para um vestibular, entra lá na plataforma, o curso é mais barato que uma pizza, eu vou ser o teu professor, eu tiro dúvidas, etc, você vai gostar bastante, entra lá. E conheceu e sair em direção reta ao domo, eu vou bater de frente com uma parede de vidro. Na verdade, você vai ter que subir primeiro o gelo, que ali nós temos uma plataforma de gelo de 70 metros aproximadamente, e depois caminhar até a direção sul, né, contrário ao norte, para poder localizar o domo, sendo que até hoje ninguém voltou vivo de lá com relato, né? Nós não sabemos a temperatura extrema que deve ser na região e também as correntes de ar de maior velocidade, que seriam os ventos de maior velocidade, eles estariam localizados na Antártida. Você diria que as pessoas de grande cargo, assim, na política, os grandes empresários, os bilionários, eles têm conhecimento disso e eles não falam? Sim, com certeza. Tem algum indício de que isso já vazou em algum momento por parte dessas pessoas ou parte de algum governo? Imagine você ser um famoso dono de uma rede social que solta foguetes e você saber que não pode passar de um firmamento. Você tem uma empresa baseada nisso. Como que você vai falar pro seu público se sua fortuna estiver toda vinculada a isso? Cara, é louco, né, que eles dão um nó tão grande na história, assim, pra poder justificar o que eles pensam de verdade, né? Sendo que o mais óbvio é que nada disso existe. A Terra simplesmente é redonda.
Então, o vazamento, ele pode sim ocorrer, como ocorreu com indiretas da questão do B.O.B., era um rapper famoso na época, se não me engano, 2015, 2016, que era terraplanista. Shaquille O'Neal, depois fizeram ele reverter como se fosse uma brincadeira. Jim Carrey também já falou sobre o tema. E diversos... Somente cientistas renomados, né? Os exemplos que ele dá. Outros que sabem do que estão falando, porque água é sempre nível. A física natural da água, se formos exemplificar cientificamente o que ela representa, são os vasos comunicantes que aprendemos no ensino médio. O que é o vaso comunicante? Você tem setores de vasos onde você derrama um líquido e ele sempre vai ser nivelado, independente de estar numa bola ou não. Agora, se a gravidade realmente caiu, como que fica a sustentação de uma Terra esférica? O senhor diria que a Terra ela é redonda ou ela é mais tipo uma pizza, assim, plana? Pra mim ela é redonda. Em nenhum momento você chegou a pensar que ela podia ser plana? Também. Sobre o homem ter ido pra Lua, você acha que isso é uma ficção ou isso aconteceu de verdade? Olha, eu não posso afirmar que não estava lá. Então, assim, na minha percepção, quando eu comecei a entender dali daquele ponto, nós estávamos na década de 60, né? Então, ali o homem faz, então, seu primeiro grande feito de pisar na Lua em 69. Então, de lá pra cá, analiso quanto a tecnologia evoluiu, mas em relação à ida da Lua, tipo, o que aconteceu? Né? HDs que precisavam de um caminhão para colocar dentro, hoje você tem um micro SD que você carrega com não sei quantos gigas, às vezes até teras, né? Mas fica essa coisa, mas a gente vai para Marte, mas a gente vai... E nunca foram. A NASA está com uma missão agora chamada Artemis, que já está andando, e a previsão é que se coloque de volta o homem na Lua nos próximos 2 anos, se eu não me engano, ou 3 anos. Vamos ver como que vai ficar esse discurso depois disso. Por que a gente nunca voltou para a Lua desde os anos 70, né? Lembrando que o homem não foi para a Lua só em 69, nós fomos várias vezes depois disso, pisamos na Lua e etc. A gente nunca voltou para lá porque não tem a necessidade. Não tem a necessidade. Por que você vai gastar bilhões mandando pessoas para lá, sendo que você pode mandar um robô, uma sonda, igual é mandado para Marte, igual é mandado para a Lua e etc, né? Mas vamos ver quando a gente voltar realmente para a Lua pisando lá, como é que vai ficar esse discurso. Com certeza eles vão falar que é uma projeção feita em computador. Tenho aqui uma revista, depois eu posso até também mandar para você algumas imagens, que mostram claramente isso, que já naquela época eles falavam, em tantos anos vamos estar em Marte, em tantos anos, e nunca aconteceu. E até hoje continua essa enrolação. Então, assim, existe uma possibilidade enorme de que por conta de uma mentira e para sustentá-la, tiveram que fazer tudo isso. Agora, até quando eles vão conseguir? A gente não sabe. A gente não sabe até equipamentos eletrônicos que são acessíveis para a população, chega uma hora que tem limite. Uma pergunta agora sobre esses filmes de ficção, por exemplo, um que tá mais recente na minha memória, que é o Interestelar. Quando você assiste um filme desse, você consegue só se divertir? Tem muita coisa no filme que o próprio Carl Sagan, no seu seriado que é o Cosmos, ele explicava. Terceira dimensão, quarta dimensão, a nossa aura saindo do corpo, como mostra no filme do Interestelar. Tem aquele rapaz atrás da biblioteca ali, né, dos livros, e ele empurrava os livros pro outro, pra alma dele tentar buscar ou eles se falarem. Então a gente só consegue acessar essas dimensões, no máximo, até a quarta. Pra acessar a quarta dimensão, tudo isso aqui é tridimensional. Carl Sagan nunca falou sobre aura saindo do corpo, jamais. Profundidade, lateralidade e altura. Mas a quarta dimensão você só consegue acessar ou em estado de coma ou quando você acessa a sua glândula pineal, que o pessoal do Buda, na China, eles chamam de terceiro olho. Eu tive uma P1000, né? Eu acabei de me desfazer dela porque eu já me convenci do que eu precisava me convencer. Eu fiz vários testes. No meu canal as pessoas vão poder ver esse trabalho. Eu tô fazendo um documentário também sobre isso. E pra mim foi o suficiente ver aquilo, porque a gente sempre escuta, o navio desceu lá na curvatura e tal. Mas quando você compra uma P1000 e você puxa o mesmo navio que desapareceu nos seus olhos, que tá 40 km de distância, você começa a ver ele de novo, você fala, e agora? Aí vão te dizer, não, é que a curvatura tá mais pra frente, entendeu? Se esse era o conceito antigamente, arcaico, sem ter um equipamento, e hoje o equipamento faz eu ver diferente, e quando eu faço o mesmo experimento numa piscina, numa escala menor, ou num grande lago, eu tenho o mesmo efeito do barco sumindo, então aí você começa a falar, tem alguma coisa aí estranha, né? Então isso acaba me fazendo acreditar que é possível você ter que sustentar para não passar uma vergonha gigantesca. Imagina o que aconteceria a nível mundial, né? O senhor diria que você é um representante do movimento da Terra plana no Brasil? Pergunto isso porque eu queria saber qual é a maior dificuldade de ser um representante desse movimento no Brasil, que é um movimento de pessoas que sofrem bastante perseguição. Sofremos perseguições, mas isso é natural, né? Tudo que é novo, primeiramente, é novo entre aspas, né? Mas tudo que assim, as pessoas não estão acostumadas, as pessoas são acostumadas a ouvir desde criança. Quando você chega na escola, bota a mochilinha na escola, você
já vê uma bola ali na mesa. Você vê o filme lá, Star Wars, Star Trek. Então, quando alguém chega com uma concepção diferente, há discriminação, preconceito, né? Mas as pessoas, é sempre assim, primeiro elas se assustam, se elas continuarem se interessando, ela vai ficar com o pé atrás e com o tempo, daqui a pouco ela fala, não tem como. E a gente, galera tá inclusive, chegando. a gente convoca físicos, convoca várias pessoas para o debate, mas, assim, a maioria, eles mandam os alunos com medo e não vem, entendeu? É isso que eu fico, eu não sei se eles têm um diploma lá e não querem passar vergonha, né, na frente de todo mundo. Então eles mandam os alunos, entendeu? Exatamente, tem um diploma lá e tem coisas mais importantes pra fazer, né, do que ficar na convenção da Terra plana. É isso que tem acontecido. Infelizmente, pro debate, isso é ruim, né? Eu queria visitar a Avenida Paulista. Isso daí é Avenida Paulista, né? É Avenida Paulista, pra quem mora em São Paulo? Me diga. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. A opinião do senhor sobre isso. Amigo, não tenho tempo. Desculpa. Ah, tudo bem. O que são as estrelas, essas coisas, dentro dessa ideia da Terra plana? Então, segundo as escrituras, né, é relato que Lua e Sol são luminares, um para governar a noite e outro para governar o dia. E as estrelas foram simplesmente feitas. Tudo que é feito tem um propósito. Então, na minha concepção, na minha visão, são luminares menores, que estão mais próximos do firmamento e fixos nele. Eu não entendi direito. Eles estão dentro ou fora do domo? Tudo que existe no universo, aí vem a palavra universal, que é um todo, está aqui dentro, abaixo do firmamento. Fora disso, não existe nada. Água. Caramba, pra mim é... Eu não sou um adepto da ideia, mas é uma outra forma de pensar. Agora, olha só que interessante. Para existir pressão atmosférica, o ambiente tem que ser pressurizado. Onde que está o fechamento da atmosfera do globo? Não existe. O único modelo que é condizente com a ciência verdadeira, aquilo que você pode mensurar, reproduzir e calcular, é isso aqui. Ah, mas como que os astros estão ali flutuando? Nós temos um centro magnético na Terra que já é provado isso há milhares de anos. Se você gera um confinamento magnético e um caminho específico para o Sol e Lua, você confina eles no magnetismo e vai. Nada muda. Ué, mas o Sol e a Lua teriam que ter alguma coisa magnética para ser atraído também. E outra coisa, né? É uma coisa que sempre falam. Se o Sol e a Lua elas estão sempre ali em cima dentro em cima da Terra plana, em qualquer época que você pegasse um telescópio, você poderia subir numa montanha muito alta, por exemplo, o Monte Everest, você conseguiria ver o Sol e a Lua, mesmo no escuro. E não acontece, né? Porque nesse modelo, o Sol e a Lua estariam sempre visíveis, em algum ponto do céu. E não é isso que a gente vê, né? Eles somem. Então, dentro da visão do terraplanista, a ida do homem para a Lua, ela é uma ficção. Dentro da ideia da Terra plana, seria possível ir até a Lua da Terra plana? Então, agora você... É outra excelente pergunta, Caio. Porque o que acontece? Existem várias vertentes dentro da Terra plana, né? Existem várias pessoas e várias formas de interpretação sobre justamente como funciona agora o nosso sistema solar, que na verdade para nós é o nosso sistema terreno, porque os astros é que estariam girando e não a Terra, né? Que a Terra estaria parada. Então, existem muitas pessoas que falam que a Lua... Até temos vídeos de cientistas da década de 50 que falavam que a Lua era plasma. Não tem como aterrissar uma nave em energia, né? Em plasma. E aí eles vão falar... Não, mas tem lá a sombra, não sei o quê. Então, mas existem outras coisas e outros experimentos que a gente tem no canal e outros canais que vai falar, olha, eu posso provar pra você que você vai se enganar todas as vezes que eu te mostrar um exemplo. E no final, você vai ver que nunca é uma esfera, por exemplo. É um papel que foi impresso daquela forma, mas dá essa impressão de 3D. Então, existem muitas pessoas que falam várias interpretações de como seria, então, a Lua, como seria o Sol. Então, pra nós, não é uma coisa sólida. Não tem como aterrissar na Lua. Não é um lugar que você vai chegar lá, vai ter aquela terrinha branca ali que eles mostraram e tudo mais. E aí, existem inclusive pessoas que acreditam que a Lua é uma xerox da Terra. Então teria inclusive ali também uma impressão de terras que vão além desse espaço. Eu acho que a Lua é feita de queijo. Que nós conhecemos, como se nós também estivesse sendo privado de conhecer mais coisas que existam. Mas é aquela história. Eu não sou um Elon Musk com a quantidade de grana que ele tem para poder provar nada para ninguém. Eu sou uma formiguinha aqui, trabalhadora, fazendo o meu papel e tentando avançar dentro das minhas condições, né? Porque se eu tivesse bilhões, era fácil. Pego um jato e vai lá pra Antártida, faço todos os experimentos que eu pudesse fazer. Mas custa muito dinheiro mesmo. E aí a gente fica limitado por conta disso. Queria que você falasse um pouco sobre esse panfleto aqui. Qual é a ideia por trás dele? Então, com muitas reflita. pessoas que... Hoje vivemos em meio ao engano. Você já ouviu falar que a Terra não é um globo? Isso parece aqueles panfletos de religiosos, né?
divulgava a Terra plana e outras pessoas de modo não envolvidas com o assunto, todas as pessoas que querem divulgar o seu trabalho, elas procuram um meio de divulgação, seja o marketing digital, seja a divulgação por vídeos no YouTube ou no Instagram, e um meio que eu achei mais simples de falar diretamente com as pessoas foi fazendo um panfleto. Não estou gastando nada com a criação desse panfleto, porque simplesmente eu uso da parte pública, né, da Câmara de Vereadores, eu vou lá, qualquer pessoa pode ter uma limitação de impressão de 10 páginas por semana, vou simplesmente lá, entrego a imagem, imprimo, eu mesmo recorto, não estou gastando com gráfico, eu mesmo faço a imagem. Está gastando então o dinheiro público para fazer esses panfletos, jovem? Olha, eu não sabia que isso existia. Está gastando o dinheiro dos impostos para fazer esse panfleto, mas tudo bem, né? Imagem, crio a arte e coloco uma dúvida. Pare e reflita. Você está sendo enganado no mundo hoje. Você pensa ou você consegue defender o modelo que você acredita, se a Terra é realmente um globo, ou você já ouviu falar da Terra plana? Segurar o garfo. É basicamente sim, conforme eu vou demonstrar. Mas tem uma pegadinha, né? Ela é invertida. Direita vai para a esquerda, a esquerda vai para a direita. Ah, entendi. Aqui é normal, o pedal aqui vai normal. O único diferencial dela é a direção invertida. A senhora confia? Não. Mas enfim, quem sabe andar de bicicleta sabe andar de tudo quanto é maneira. Você diria que é uma versão do jogo do Tigrinho, só que de bicicleta? Vai sempre perder. Você percebeu que depois a gente parou um monte de gente? Cara, olha a galera, mano. Sobre essas ficções que eles criam pra enganar a gente, você diria que James Webb, o telescópio, ele seria uma versão da viagem da Lua, só que atualizada? Então, estudando sobre satélites e tudo mais, você vai ouvir falar também do SOFIA, que fica dentro de um avião. E existe também aquele antigo que era o Hubble. Conversando com pessoas que aprofundaram-se bastante nisso, inclusive um cara que me concedeu a possibilidade de pegar um vídeo dele e traduzir do inglês para o português. Ele conversa com as equipes que trabalharam no Hubble e depois no SOFIA. E ele descobre, na verdade, que a impressão que se tem, conversando com os caras, eles não sabiam nem responder certas perguntas que ele fazia. E o Hubble e o SOFIA teriam assim, uma semelhança absurda em algumas coisas que se falava ali, ao ponto de pensar assim, pô, será que o Hubble, na verdade, era o SOFIA, mas falavam que era o Hubble? E aí agora tem esse o James Webb e tudo mais. Então eles estão sempre falando coisas sobre o espaço e que colocaram coisas... Meus amigos... Final do vídeo do nosso amigo Caio Dell'Acqua. Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo. E lembrando também que essas pessoas, o fato delas acreditarem na Terra plana não muda nada. Mas esse mesmo tipo de pensamento anti-ciência leva essas pessoas a não vacinarem os filhos, a negarem vacinas, a negarem tratamentos médicos. E são essas pessoas que talvez usam o dinheiro público para fazer certas coisas. Então, isso não é só uma crença na Terra plana. Isso não muda a nossa vida. Mas veja que tem algo mais profundo em relação a isso, né? Um abraço.